ferramenta zona nada mais é que uma delimitação dos diferentes ambientes que compõem o projeto. Então, por exemplo, eu tenho sala, cozinha, quarto, e cada um desses ambientes pode ser classificado como uma zona, e ele vai ter uma área, vai ter um tipo de piso, etc. No exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente só vai trabalhar com 2 elementos chaves que vão ficar aparecendo em formato de texto, que é o nome da zona e a área. Mas nós também vamos classificar as diferentes zonas por categorias, e as categorias que nós vamos usar já está disponível no template, que é a categoria espaço servido e espaço servidor. Então, o espaço servidor costumam ser os espaços menores, núcleos de serviço, áreas molhadas, onde a gente não costuma passar tanto tempo. Então, áreas técnicas, depósitos, circulação, corredor. Esse tipo de... ele costuma envolver equipamentos fixos, como tubulações que tornam esse ambiente um pouco mais rígido, assim, mais fixo, enfim. Já o espaço servido, ele costuma ser um espaço, um ambiente maior, onde a pessoa passa mais tempo, pode ser estar íntimo, pode ser trabalho. Então, os espaços servidores vão apoiar esses espaços servidos onde a gente costuma passar mais tempo. Basicamente, essa é a lógica aí de delimitação das categorias. Então, outro elemento assim, interessante da gente já deixar meio definido antes de começar realmente a desenhar as zonas é o critério de contorno da zona, até onde você vai delimitar cada zona. Então, isso vai ter uma certa abertura à interpretação, vai depender um pouco de cada projeto e do objetivo, né? Mas nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, eu coloquei as paredes externas, tá? Incluindo, seja ela de alvenaria, seja ela de vidro, como algo que está fora da zona, tá? Já as paredes internas ficou um pouco difícil de tirar da zona, então até poderia, tá? Mas nesse exemplo que eu vou dar, eu optei por incluir essas paredes internas dentro da zona, e só que como essas paredes elas costumam estar no encontro de 2 zonas diferentes, eu optei então por chegar com a zona até a metade da parede. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma parede dividindo o banheiro do quarto, eu vou vir com a zona do quarto até aqui, essa metade dessa parede, dessa divisória, e a do banheiro eu vou chegar aqui até a metade, tá? Para facilitar o desenho da zona nesses eixos aqui de paredes, eu resolvi incluir linhas guias. Elas vão ser bem úteis assim quando a gente precisa selecionar um ponto que não tem nada ali, na verdade. Eu não tenho nenhuma linha que me ajude a fazer isso, então eu já fiz o desenho, tá, das linhas guias, já coloquei ali na metade das paredes. E então você vê que quando você habilita a linha guia, você pode criar linhas guias simplesmente selecionando essas bordas aqui, onde tem a linha laranja, e arrastando e soltando. E você pode, né, vou soltar uma linha aqui, depois eu posso devolver a linha e jogar ela no lixo. E eu posso apagar todas as linhas ao mesmo tempo, eu posso ligar e desligar, ou seja, você pode fazer livremente linhas e depois editá-las. Então, seria esse o critério inicial, tá? Uma sugestão para vocês. E agora sim, eu já fiz o desenho das minhas zonas, tá? Eu vou ligar os vegetais onde ela está disponível, vegetal diagrama. Então, basicamente, o que eu fiz você pode fazer as definições de parâmetros tanto antes, durante, como depois do uso da ferramenta, tá? E então, o que você vai ter que fazer é colocar o nome do ambiente, por exemplo, quarto, o número que ele vai aparecer no caso que você tiver uma escala menor, 1:200, onde o texto ficaria incômodo porque é uma escala pequena, então ele provavelmente nem caberia ali dentro, então vai aparecer o número, né? Eu posso até colocar aqui para vocês verem como é que ficaria. Ó, aparece o número ao invés do texto, tá? Vou voltar aqui para a escala para 75. E
a categoria de zona, então o quarto é um espaço servido. A parte de linha de contorno, nesse momento eu deixei ela ligada, mas mais adiante não vai ser necessário, a gente vai poder desligar a linha de contorno, né? Você vê que a linha de contorno vai sumir ou vai aparecer conforme esse comando ficar visível. E por fim, acho que eu poderia destacar essa superfície, a gente já pode colocar ela correspondendo ao tipo de espaço que a gente tem, a categoria da zona, tá? Eu já no template já está criado, isso aqui não é um material que vem pronto do ArchiCAD, foi criado. E aí você seleciona a superfície correspondente. Essa superfície, ela vai aparecer lá no 3D, então quando a gente for fazer um diagrama de zoneamento em 3D, isso vai ter uma influência, tá? Daí a gente vai poder ver as diferentes cores. Então, até eu já posso colocar aqui para vocês verem, ó, o material vai ficar de acordo com aquela superfície que a gente definiu.